Tudo ok aí, Suzy? Então, vamos lá, dando início aí à nossa aula de hoje, domingueira, né? Mais uma para nós, né? Então, hoje nós iremos falar a respeito aí de fazer uma breve revisão de equivalências e negações lógicas e também diagrama. Daí deixei aí 20 exercícios para vocês, para nós trabalharmos e fechar aí o nosso domingão, né? Então, primeiramente, nós vamos relembrar o quê? As negações lógicas. Então, as negações, sempre nós temos que lembrar o seguinte, pessoal, nós não podemos deixar passar em branco. Nós temos sempre, lembrar assim, nós teremos dois tipos de negações. As negações dos conectivos, as negações dos quantificadores, e existirão exercícios que juntarão os dois, e a equivalência. Então, nós não podemos esquecer dessas partes aí, beleza? Então, quando nós falarmos assim, ó, quando nós falarmos aqui, negação. A primeira negação, vamos fazer aquele resumo para vocês poderem trabalhar. A negação, primeiro, a primeira negação dos conectivos, certo? Primeira negação dos conectivos. Qual que é a regra principal aí da negação dos conectivos? Não se nega usando o mesmo conectivo. Toda vez que nós vamos negar uma proposição, a primeira coisa que você cuida, trocar o conectivo. Segue a regra e não esquecer de trocar o conectivo. Então, nós temos assim. Primeiro, a negação do conectivo e. Ó, a negação do conectivo e. A negação do conectivo e, nós lembramos assim, negamos tudo, nega a primeira, nega a segunda e troca o i pelo ou. Mas não podemos deixar de esquecer o seguinte, o conectivo e é o único conectivo que aceita uma segunda negação. Por exemplo, se você não achar essa, você vai partir para essa aqui, ó, que é um plano B. Eu sempre costumo dizer assim, vai para o plano B. Seria assim, se conservo a primeira, então negarei a segunda. Se conservo a primeira, então negarei a segunda. Essa aí é a primeira negação. A segunda negação é a negação do conectivo ou. A negação do conectivo ou. A negação do conectivo ou também nega tudo, nega tudo. E vamos trocar o ou pelo e. Olha só, terceira negação. Vamos fazer esse resuminho aí para a aula de hoje. A terceira negação. Negação do nosso centão, da condicional.
Muito cuidado, que as bancas tentam confundir você. Ele pede a negação da condicional, mas uma das respostas sempre vai ser equivalência. Não pode esquecer. A equivalência do centão, nós temos duas. Só que quando nós falamos em negação, nós só teremos uma, que é aquela o quê? A lei do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vai ser aqui. Mantém a primeira e nega a segunda. Essa seria outra forma de negar. A forma de negar, perdão. E a quarta é a negação do C e somente C. Ó, negação do C e somente C. Lembrando que essa é a única que você não nega nenhuma das proposições. Simplesmente você troca o conectivo. Você vai trocar o quê? Por ou. Então você vai ficar assim, ó. Ou P ou que. Por exemplo, se você fala assim, viajo C e somente C, passar no concurso. Quem quer equivaler a negação? Quem é a negação disso? Viajo C e somente C, passar no concurso. Ou viajo ou passo no concurso, tá? São essas aí, então, guardem, ó, não pode esquecer essas negações, tá? Isso daí é a negação dos conectivos. Só que nós temos, não podemos esquecer, que temos a negação dos quantificadores. Ó, negação dos quantificadores. Né? Ah, quem são os quantificadores? Aí nós temos que lembrar assim. Os quantificadores é o todo, algum e nenhum. Vamos fazer um esqueminha aqui. Ó. Vamos pensar assim. Quando nós falarmos em quantificadores, nós teremos dois tipos aí de quantificadores. Aquele quantificador que é chamado de universal e o quantificador que é chamado de existencial. Então, primeiro, vamos colocar assim. Vamos colocar primeiro o universal. Ah, quem são os quantificadores universais? Os universais, você tem assim. O primeiro deles é o todo A e B. Ó, todo A é B. Todo A é B. Esse daqui é o quantificador universal afirmativo. Tá? Esse daqui, quantificador universal afirmativo. Aí você tem o nenhum A é B. Nenhum A é B. Aí esse é o quantificador universal negativo. Beleza? Aí temos mais para baixo um pouquinho, eu vou colocar o existencial. Lembrando que o universal, a simbologia dele, ó, é o azinho de ponta cabeça, que significa o quê? Para todo ou qualquer. E nós temos o existencial. Ó, o existencial. Ou existenciais, certo? Os existenciais, eles são assim. É o algum A não é B. Algum A é B. Algum A é B primeiro, que é o existencial afirmativo. E algum A não é B. Algum A não é B, que é o quantificador existencial negativo.
Aí o cara fala assim para mim, mas para que eu preciso saber tudo isso? Porque é o seguinte, quando você vai negar quantificador, a regra diz o seguinte, você não nega, você nunca vai negar um quantificador universal com outro universal. Por isso que eu sempre digo que a negação do todo não é nenhum, certo? Por quê? Porque o todo ele é um quantificador universal. O nenhum também é quantificador universal. Então, eu não nego quantificador universal com quantificador universal. Eu tenho que usar um quantificador diferente. Então, quando eu vou negar, vamos supor, eu vou negar aqui um quantificador universal. Eu vou negar ele usando um quantificador existencial. O todo, ele é universal. Para eu negar ele, eu vou usar o existencial negativo, já que o todo é afirmativo. Então, quando eu vou negar, ó, olha só, se eu vou negar o todo ele é afirmativo. Para eu negar ele, ó, eu vou usar essa aqui, que é o existencial negativo. Então, se eu falar assim para vocês, todo aluno é inteligente. Ó, eu quero que negue a frase. Todo aluno é inteligente. Se eu vou negar o todo aluno é inteligente, ele é universal, eu vou negar o quê? Ele com existencial. Algum aluno não é inteligente. Olha lá, então, universal afirmativo, eu nego usando o existencial negativo. O universal negativo, eu vou negar usando o existencial afirmativo. Por isso que existe aquela dica do Tana, que é assim, ó. A negação do todo. Ó, a negação de todo A é B. A negação de todo A e B é dada por isso aqui, ó. Algum A não é B. Mas temos que lembrar que pode usar os seus sinônimos. Por exemplo, a negação de todo A e B. Algum A não é B. Eu posso substituir por pelo menos um A não é B. Pelo menos. Deixa eu só apagar aqui. Pelo menos um A não é B. Certo? Eu posso negar por existe A que não é B. Você vê que eu posso usar sinônimos. Ó. Existe A que não é B. Isso aqui são as formas de negar o quantificador todo, né? Aí, para você negar o algum A é B, né? Ah, como que eu nego algum A é B? Quando você vai negar algum A é B, você vai negar aqui, ó. Nem um A é B. Nem um A é B. Mas você pode usar também todo A não é B. Caso você não apareça lá na sua questão, né? O nenhum A e B, você tem que lembrar sempre que você tem que abrir o seu leque de conhecimento. Então, aqui, todo A não é B. Todo A não é B, certo? E temos a negação do nenhum, ó. Ó, nenhum A é B. Nenhum A é B. Quando você fala nenhum A é B, a negação vai ser o quê? Algum A é B. Algum A é B. Beleza? Então, essas negações, elas podem aparecer.
de forma solitária, né? Como eu falei assim, só pedindo a negação do quantitativo, como pode aparecer somente negação do quantificador. Mas existem questões, como diz assim, ela aparece dobrada, aparece as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, né, o cara chega e fala assim, olha, todo aluno do curso A, ele pede para negar isso aqui. Pede assim, negue a negação de todo aluno do curso A, todo aluno do curso A será aprovado, ou hoje é domingo, ou hoje é domingo, né? Aí o exercício, ele vem e fala assim, dada a proposição, todo aluno do curso A será aprovado, ou hoje é domingo. Qual que vai ser a negação? Muitas vezes o cara ele não analisa, ele só cuida o quê? Só o conectivo. Ele cuida só o conectivo. Ele olha o conectivo, ele fala assim: ah, a negação do ou é o e. Ele já vai e busca o i. Só que as bancas deixam suas armadilhas, né? Aí ele coloca assim, uma das respostas. Nenhum aluno do curso A será aprovado e hoje não é domingo. Um monte de gente escorrega nessa. Daí você tem que lembrar que, além de você estar negando o conectivo, aparece um quantificador aqui, ó, o quantificador todo na proposição P, na primeira. Então, eu tenho que negar ele também. Então, eu tenho que negar a proposição P de acordo com o seu quantificador. Então, quando eu vou negar aqui essa frase, todo aluno do curso A será aprovado, ou hoje é domingo, qual que é a negação de todo aluno do curso A será aprovado? Algum aluno do curso A não será aprovado. Então, ficaria assim, algum aluno do curso A não será aprovado, Daí eu vou negar o ou, né? Negando o ou vai virar e, ó. E hoje não é domingo, tá vendo? Ó? E hoje não é domingo, beleza? Então, isso daqui seria negação, ó. Então, você tem que tomar cuidado aí nessa parte de quantificador. Não dá para perder tempo, tá? E só relembrar aqui, antes de vocês começarem a fazer os nossos exercícios, ó, nós vamos dar uma relembrada aqui nos diagramas, tá? Só para a gente fazer aí muitos exercícios e falar nas equivalências também, ó. Porque muitas vezes o cara confunde, né? É a negação com os diagramas. Porque olha só, tem gente que chega e fala assim, Fábio, como que eu sei que aqui está pedindo negação ou está pedindo diagrama? Cara, é simples. Quando for negação, ele vai falar qual a negação de alguns alunos são inteligentes. Ele vai falar, ele vai pedir a negação. Agora, quando ele vai soltando afirmações sem pedir a negação, com certeza você vai ter que construir diagrama, certo? Então, depois vocês vão vendo aí, vocês vão pegar os exercícios e vão falar assim, é assim que faz. Então, olha só, o diagrama, vocês nunca esqueceram, todo A e B, né? Quando você fala assim, todo A é B, o que nós vamos lembrar? Todos os elementos do conjunto A está dentro do conjunto B. Lembrando que dizer que todo A é B não significa dizer que todo B é A. E você pode dizer assim, o conjunto A está contido no conjunto B.
Portanto, o conjunto B contém A. Se o A está contido no B, se o A está contido no B, o A é um subconjunto de B. Então, se eu falo assim para vocês, todo técnico tributário é funcionário público. Todo técnico tributário é funcionário público. Significa dizer que o conjunto dos técnicos analistas ou técnico-tributários está contido dentro do conjunto dos servidores públicos, tá ok? Mas nem todo servidor público é um técnico tributário, beleza? Todo A e B não significa, quando você diz todo A e B, não significa dizer que todo B será A, né? Então, tomar esse cuidado. Você tem que lembrar do algum A e B, algum A e B. Quando ele fala algum A e B, vocês lembram? É aquela parte da intersecção. Ó. Ao mesmo tempo que algum A e B, algum B vai ser A, né? Algum B vai ser A, beleza? Aí você tem o nenhum A e B. Daí você vai fazendo sua analogia, né? Nenhum A é B. Então, nenhum A é B. Aqui, deixa eu colocar A e B. Aqui também. Aqui, nenhum A é B. Olha lá, nenhum A é B. Né? Então, sempre lembrar disso aqui, gente. E sempre a prioridade, quando o exercício dá mais de um quantificador, sempre a prioridade é começar pelo todo. Se não tem o todo, você começa pelo algum. O nenhum é o último diagrama que você vai colocar naqueles que vem mais de um, tá bom? Então, temos que tomar muito cuidado na hora de fazermos o nosso diagrama. Mas aí, hoje, tem bastantes exercícios a respeito disso, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Agora, nós vamos falar em quem? Nas equivalências lógicas, certo? Nós vamos falar, dar aquela breve recapitulada em equivalência lógica, né? Equivalência lógica. Então, vocês sabem assim, quando nós falamos em negação, a negação ela muda o valor lógico da proposição. A equivalência, ela mantém o valor lógico. O que é verdadeiro continua sendo verdadeiro, o que é falso continua sendo falso, né? Equivalência mantém o valor. É como eu sempre digo, é falar a mesma coisa de maneira diferente, tá? As equivalências que nós temos que mais ter cuidado é a equivalência do centão e a equivalência do ou. Muita gente me pergunta assim, Fábio, só existe a equivalência do centão e do ou? Não, porque muitas vezes a propriedade comutativa ela é considerada equivalência. Fábio do céu, mas o que é a propriedade comutativa? É você inverter as frases. Por exemplo, eu falo assim, estudo e leio. Estudo e leio. Quem que é a equivalência dela? Leio e estudo. É só alterar. Única que não aceita a comutativa como equivalência é o centão. O centão, ele não aceita a propriedade comutativa como equivalência, tá bom? Agora, o ou aceita, o ou aceita, o sei somente se aceita, tá? Então, falar assim, viagem ou trabalho é equivalente a trabalho ou viagem, beleza? Pode ser, não tem problema. Embora o ou também, ele tem uma equivalência dele, que é pelo centão, que nós já vamos falar aqui, tá? Mas vamos lá, vamos fazer todos os apontamentos aí para nós, para a gente poder fazer legal aí os nossos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer as anotações. Então, vamos lá. A primeira equivalência do algum, perdão,
Fiquei com algum na cabeça. Se é A, então é B. Né? Então, do centão. A equivalência do centão. Olha só. Quando nós vamos fazer equivalência do centão, nós temos duas maneiras de fazer equivalência do centão. Uma pela contrapositiva, que é negar tudo, inverter e conservar o conectivo, que seria isso aqui, ó. Eu já vou anotar para vocês. Vai ser assim. Se nego que, então nego P. Olha lá, nega ao contrário, conserva o centão. Essa aqui é contrapositiva. Tem banca que ela vai falar assim, qual a contrapositiva? Você já sabe que vai ter que usar isso aqui. Beleza? Tem banca que no lugar dela usar assim, qual a equivalência? Ela usa contrapositiva. Só que a contrapositiva é você fazer a equivalência do centão negando e invertendo. Tá bom? Aí, ou esse caso não aparecer caso não aparecer essa criança aqui, você usa a lei do Neymar, que eu chamo de neuma. Fica mais o neuma. O neuma é aqui, ó. Nega a primeira ou mantém. Por isso que fala neuma. Ó, nega ou mantém. Olha lá, nega ou mantém. Beleza? Essa daí seria a equivalência do nosso amigo centão. Aí nós vamos ter também a equivalência do ou. Essa aparece bastante, tá? A equivalência vai ser aqui, ó. Né? Vai ser isso aqui, ó. Se nego a primeira, então conservo a segunda, certo? Se nego a primeira, então conservo a segunda. Por exemplo, se eu falo assim, estudo ou passo. Estudo ou passo. Qual vai ser a equivalência? Ó, se não estudo, porque daí, ó, se nego a primeira, ó. Se não estudo, passo. Ou então passo, né? Que não é obrigatório por esse centão aqui. Se você tem o C, tem a vírgula, já sei que é um centão. Se não estudo, passo. Então, essa aí seria a equivalência do ou, beleza? Seria a equivalência do nosso ou, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a parte dos exercícios, tá bom? Vamos passar para a parte dos exercícios. Vocês vão fazer primeiro, e tirem a 8, tá? A 8 é uma questão que foi anulada, né? Ela é uma questão anulada. Tire a 8. Vocês vão fazer para mim aí, em 15 minutos, vocês vão fazer até a 10, tá? Até a 10, beleza? Então, vamos lá. Da 1 a 10, vou marcar aqui 15 minutinhos. Você que está no online aí, ó, depois está assistindo aí gravada, joga o vídeo depois para fazer os exercícios 15 minutos para frente, tá bom? Então, aí, vamos que vamos, esperando aí as resoluções.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer aí, corrigir os primeiros exercícios. Que vai fazendo aí, comentando, tá? Então, ele fala assim. O primeiro exercício, ele diz assim. À luz da lógica sentencial, julgue o item seguinte acerca da proposição pesão. Se o investigador não cumpriu o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. A negação do consequente de P. Gente, toda proposição composta, ela possui o antecedente e o consequente. Antecedente é o que vem antes do conectivo principal. Consequente, o que vem depois. Então, você tem aqui, ó, se o investigador não cumprir o procedimento, identificar o suspeito errado, então, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. O que está antes do então é o precedente. O que está depois do então é o consequente. Ele fala assim: a negação do consequente pode ser expressa por. Ele quer a negação dessa parte aqui, ó. O juiz anulará a prova e soltará o acusado. Quem seria a negação dessa proposição aí? O juiz não anulará a prova ou não soltará o acusado. Então, isso daí é uma afirmação certa. Beleza? Então, sempre guarde. Toda proposição, o que vem antes do conectivo principal, antecedente ou precedente, e o que vem depois, consequente. Ele queria só a negação do consequente. Então, essa questão aí, você pode considerar ela como certa. Agora, a questão número 2. A questão 2, ele fala assim: a negação da proposição composta. Estudo ou jogo videogame. Ó, negação do ou. Quem que é a negação do ou, gente? Nega tudo e troca o ou pelo e. Então, olha só, ficaria assim: não estudo e não jogo videogame. Olha lá, não estudo e não jogo videogame. Isso aí, Joyce, letra C. Letra C. Tá vendo? Simplesinho. Essas questões não pode perder. Agora, vem a questão 3. Ó. A questão 3, o camarada fala assim para nós. Indique a conclusão válida para as premissas dadas. Todos os paulistas são brasileiros. Ó, quantificador todo. Todos os paulistas são brasileiros. E todo brasileiro é sul-americano, né? São sul-americanos. Observe que eu tenho uma proposição assim, ó. Se é paulista, então é brasileiro. Se é brasileiro, então é sul-americano. Ó, eu tenho brasileiro aqui como consequente, aqui como precedente. Corto os dois, olha esse macetezinho, ó. Se é paulista, então é sul-americano. Todo paulista é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paulista. Todo brasileiro é sul-americano, mas nem todo sul-americano é brasileiro. Então, a conclusão que eu tiro aí é que todo paulista é sul-americano. Letra C. Letra C também. Ó. Tá vendo? Facinho, né? Aí, a questão 4. Olha só. Uma de negação de quantificador. Ó.
a 4, uma negação de quantificador. Ele fala assim: o estudo da lógica proposicional permite analisar e transformar proposições, compreendendo como seus significados podem ser alterados por meio de negações e de outras operações lógicas. A negação de todos os professores são dedicados. Viu? Quando é quantificador e é negação, o exercício vai nos dar a deixa. Ele vai falar qual a negação disso, tá bom? Então, se não deu a palavra negação, é diagrama, tá bom? Então, não pode esquecer, para você colocar na sua mente que a leitura ela faz parte aí do processo de aprendizagem. Então, olha só, lembrem sempre, ó, quem que é a negação do todo, gente? Ó, a negação do todo A é B. Quem que é mesmo? Algum A não é B, não é isso? Algum A não é B. Algum A não é B. Então, você trazendo aí, ó, para a luz da lógica, olha lá, todos os professores são dedicados. Quem que seria a negação? Alguns professores não são dedicados. Letra B. Aí, ó, letra B na questão aí, ó. Essa aqui, a 5. Olha só que eu falei, ó. A 5, muitas vezes, ele pode misturar quantificador juntamente com conectivo. Olha só, ele fala assim, a alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação. Olha só, Monique, TJ de São Paulo. Olha só, qualquer. Gente, o qualquer é sinônimo do todo. Então, troca esse qualquer aí por todo, gente. Troca por todo. Então, ele vai ser assim. Quando você troca, o qualquer é sinônimo de todo. Então, vai lá assim. Todo processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente nesse escritório. Ele quer quem? A negação. Ele quer a negação, ó, do todo. A negação do todo, que é o qualquer, né? A negação do todo é algum não. Olha lá, já achei na primeira, ó. Algum processo não deve ser considerado. Aí tem o conectivo. A negação do conectivo ou, ó, conectivo e, ó. E quem que é a negação não há trabalho eficiente? Há trabalho eficiente. Aí, ó. Então, aqui, ó, vai direto na letra A. Na letra A. Tá vendo? Então, sempre guardar, tomem cuidado com os sinônimos. O qualquer, ele é sinônimo do todo. Como muitos alunos moram em Campo Grande. Esse muitos, ele é sinônimo de alguns, tá? A palavra muitos pode ser usada como sinônimos de alguns, tá bom? Guardem esses sinônimos aí. Aí nós temos o seguinte, questão número 6, ó. Ele fala assim: considerem as seguintes premissas. Nenhum cão é lobo. Rex é um cachorro. Todos os cachorros são lobo. Ó, você viu que ele deu 2 quantificadores. Ele deu o quantificador nenhum e o quantificador todo. Por quem eu começo? Pelo todo. Todos os cachorros são lobo. Então, você vai. Todos os cachorros são lobos. Nenhum cão é lobo. Ó, nenhum cão é lobo. Então, se nenhum cão é lobo, nenhum cão é cachorro. Aí ele fala assim, Rex é um cachorro. Ó, o Rex está aqui, ó. Vou puxar o Rex aqui, ó. O Rex, ele é um cachorro. Se o Rex é um cachorro, ele é um lobo. E se nenhum cão é lobo, o Rex não é cão. Então, eu posso dizer aí que o Rex não é cão. Certinho, Joyce. Rex não é cão. Mas, sabes, eu aprendi que cão e cachorro é a mesma coisa. Isso é na língua portuguesa, que nós estamos falando em lógica, né? A lógica tem hora que ela traz algumas coisas ilógicas, é normal, tá bom? Então, que vale a interpretação do exercício, beleza? Ele, no lugar de ter usado cão, ele poderia ter colocado elefante, por que não? Tá? Então, essa daí também é uma questão muito boa aí para nós.
Tá? Aí, vamos lá. A questão número 7. A questão número 7. A questão número 7, ele fala assim: o promotor de um caso na Justiça dos Estados Unidos afirmou: a sentença de prisão perpétua deve ser retirada e deve ser substituída por uma sentença de 50 anos de prisão. A negação lógica da afirmação do promotor é, olha só, ele quer a negação. A negação da a sentença de prisão perpétua deve ser retirada e deve ser substituída por uma sentença de 50 anos. Então, vai ficar como? A sentença de prisão perpétua não deve ser retirada, ou, porque eu estou negando o conectivo E, né? Ou não deve ser substituída por uma sentença de 50 anos de prisão. Letra B. Beleza. Letra B, gente. Aí, ó. A 7B. Aí nós vamos na 9, que eu falei para vocês que a 8 apresenta uns probleminhas técnicos nessa questão. Aí, agora, vamos lá. Vamos colocar assim. Diagrama de novo. Diagrama de novo. O diagrama diz assim: todos os gatos são mamíferos. Então, vamos colocar assim: todos os gatos são mamíferos, todo gato dentro do conjunto dos mamíferos. Todo gato é mamífero. Alguns mamíferos são animais de estimação. Ó, alguns mamíferos são animais de estimação. Beleza? Então, ao mesmo tempo que eu falei aqui, olha só, ele dá um monte de coisa, mas se você analisar rápido, você vai ver assim, ó, que quando eu falo que alguns animais de estimação são mamíferos, é porque alguns mamíferos também são animais de estimação. Alguns animais de estimação são mamíferos. Alguns mamíferos são animais de estimação, alguns mamíferos são animais de estimação. Então, alguns animais de estimação também são mamíferos. Eu fico aqui com a letra A. Já deu, nem precisa analisar as outras. Aí, ó. Todos os mamíferos são gatos? Não, todos os gatos são mamíferos, mas nem todos os mamíferos são gatos. Beleza? Então, essa daí seria a letra A. Aí vamos fazer a 10. Eu vou dar mais 15 minutinhos aí para vocês fazerem com calma, tá? A gente vai fazendo com calma aí para poder todo mundo pensar, repensar. Então, ele fala assim: assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Algum homem não é cristalino. Tem gente que vai olhar só o algum e vai falar assim: nenhum homem é cristalino. E tem, ó, lá na letra C, mas não é essa. Porque quando nós queremos, ó, a negação do algum, gente, é nenhum. Mas só que quando esse algum vem acompanhado aqui do não, aí muda. Aí a negação de algum não é o todo. Porque o algum não é um quantificador existencial negativo. Para negar ele, eu preciso de um quantificador universal afirmativo. E quem que é universal afirmativo? Todo A é B. Então, todo homem é cristalino. Letra D de dado. Beleza? Letra D de dado. Então, a partir daí, vocês podem fazer agora, finalizar aí para mim. Vou marcar mais 15 minutinhos, do 11 ao 20. Pessoal do marketing, precisa ter certeza.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a parte final aí da nossa humilde aula. Então, temos o seguinte: a negação da proposição. Se estudei, então passei. Ele quer a negação do centão. A negação do centão é a mais simples, né? É o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Estudei e não passei. Portanto, aí, letra A. Né? Letra A. Estudei e não passei. Tá? Então, negação sempre presente aí nas provas e concursos, né? Essa daí não pode jamais pensar em perder uma questãozinha dessa. Agora, vamos pensar o seguinte. Número 12, né? Número 12 diz assim: a respeito da proposição, se Rodrigo fala espanhol, então Sabrina gosta de cactos, julgue o item a seguir. A contrapositiva, quer dizer, se ele falou contrapositiva, é a equivalência do centão pelo nega tudo inverte. Então, ele fala assim, a respeito da proposição, se Rodrigo fala espanhol, então Sabrina gosta de cacto, julgue o item a seguir. A contrapositiva dessa proposição é, se Rodrigo não fala espanhol, então Sabrina não gosta de cacto. Errado, ele até negou todo mundo, só que tinha que ser o quê? Invertido. Então, o certo seria, se Sabrina não gosta de cactos, então Rodrigo não fala espanhol. Então, essa daí está errada, porque ele até negou tudo, só que ele não inverteu. Então, aqui você vai anotar aí como errada essa alternativa. Beleza? Seria isso aqui, né? Vamos até anotar. Ó. A equivalência de CP, então, que é igual, se nego que, então, nego P. Tá ok? Então, por isso que deu errado. Faltou aí uma invertida. Agora, a questão número 13. A questão número 13, ele fala assim, assinale a alternativa que negue. Agora não é diagrama, agora proposição. Falou em negação, negação de quantificador, né? Algum, né? É só lembrar. A negação do algum é nenhum. A negação do algum é nenhum. Essa aqui foi dada, né? Ele fala assim, alguns mineiros gostam de queijo. Seria o quê? Nenhum mineiro gosta de queijo. Então, seria letra B para nós. Letra B, tá? Esse daqui, a prova foi aonde? Ah, foi do Paraná. Já só se fosse em Minas, falar que nem o mineiro gosta de queijo, é da briga. Então, vamos lá. OFGV, aumentando o nível. Aumentando o nível, né? A 14, ele diz assim para nós. A negação de x maior que zero, então y maior que 13. Vocês vão guardar assim para mim, anotem isso. A negação do menor é maior ou igual, certo? A negação do maior é menor ou igual. Faça os apontamentos. A negação do menor ou igual é maior. A negação do maior ou igual é menor. Só que aqui eu quero a negação do centão. O que é que eu faço na negação do centão? Negação do centão mané. Mantenho o primeiro. Então, x maior que zero, x maior que zero, e nego a segunda. Quem que é a negação do maior? Menor igual. Aí, gente, letra
B de bola. Aí, ó, muitas vezes aparece a negação aí dos símbolos matemáticos. É a mesma coisa. A negação do igual é o diferente. Anotem tudo isso aí, ó. A negação do igual é diferente. Beleza? Só com essas dicas de hoje aí, você já é obrigado a acertar 50% de uma prova, tá aqui, de qualquer prova aí de bancas intermediárias aí, você acertaria hoje com essa lista aqui, hein? Né? Aí vem a questão número 15, né? Ó, a 15, ele pede para nós a contrapositiva. Se ele falou contrapositiva é equivalência, negando tudo e invertendo. Ó. Se como doce, não almoço. Então, ó, se como doce, então não almoço. Então vai ficar assim. Se almoço, então não como doce. Não é isso? Então, não como doce. Se almoço, então não como doce. Letra B. Letra B. Se almoço, então não como doce. Aí, ó. Sempre quando ele falar contrapositiva, é negar tudo e inverter, conservando o nosso amigo centão, tá bom? A 16, né? A 16 também é legal, né? Olha só. Considere as seguintes proposições. Todos os cirurgiões são médicos. Ele fala que os cirurgiões é representado pelo quadrado. Então, ele fala assim, e o círculo representa os médicos. Então, todos os cirurgiões são médicos. Então, todos os cirurgiões são médicos. E nenhum cirurgião... Ah, tá, alguns médicos são professores. Ó, alguns médicos são professores. Então, eu pensei assim, ó. Alguns médicos são professores. E nenhum cirurgião é professor. Olha lá, nenhum cirurgião é professor. O diagrama que melhor bate aí fazendo o desenho, ó, vai ser o diagrama número 3. O diagrama número 3, né? Então, aqui, letra C. Letra C. Tá vendo? Tá vendo como sai? O 17 também, um pouquinho diferente, né, gente? O 17, ele fala assim, considerando os símbolos, né? Ele colocou todos os símbolos. Quantificador universal, quantificador existencial, ele colocou ali, que eu já tinha colocado lá na explicação para vocês. Qual a forma equivalente à negação? Ele quer a negação. Ele quer uma negação do centão. Ó, ele quer a negação do centão. Se ele quer a negação de centão, quem quer a negação do centão? Mantém a primeira. Então, a primeira eu não vou fazer nada. Para todo x, fx. Qual que é a negação do centão? É o e. Qual que é a negação do para todo? Algum não. E algum não é a mesma coisa, existe um que não. Então, existe y que não é gy. Aí, ó, conservei a primeira e neguei a segunda. Lembrando que a negação do todo é algum não, ou existe algum que não. Deixa eu ver qual que dá aqui. Da letra B. Todo x é f de x e algum y não é g de y. Letra B. Você viu uma negação simbólica. Essa daí, importante, ó, muitas vezes aparece essa pegada aí.
Aí vamos na questão número 18. A questão número 18, ele nos fala assim: assinar a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente a: se o tempo voa, então dinheiro não cresce em árvore. Uma equivalente do centão seria o quê? A contrapositiva. Mas você olhando ali as alternativas, gente, vocês podem observar que nenhuma delas começa por centão. Então, ele usou, com certeza, ele usou o neuma. Você pode ver, nenhuma das alternativas começa. Por isso que, antes de você responder qualquer questão, olha as alternativas. Já dá uma passada de olho nas alternativas, porque você muitas vezes já facilita. Então, ó, se eu vou usar o neuma, eu vou negar a primeira. O tempo não voa, né? Neuma. O tempo não voa. O tempo não voa. E daí eu vou o quê? Manter a segunda. Então, ou o tempo não voa, ou o dinheiro não cresce em árvore. Ou o dinheiro não cresce em árvore. Beleza? Vamos ver qual que vai ser aí a nossa alternativa. O tempo não voa ou o dinheiro não cresce em árvore. Letra C. Aí, ó. Letra C. Vocês viram? Muitas vezes a equivalência vem pelo neuma. Nem sempre vai ser a contrapositiva. Tá? Então, agora vamos para a questão número 19. Olha só. A questão número 19, ele fala assim: a proposição a filha tem cabelos cacheados ou o filho é ruivo tem como proposição logicamente equivalente, ó, ele quer equivalente, só que não é uma equivalente do centão, ó. É uma equivalente do ou, né? E quem que é a equivalência do ou? Lembraram? A equivalência do ou, ó, se nego a primeira, então conservo a segunda. Então ele vai colocar assim, ó, vamos pegar lá na ordem. Se a filha não tem cabelos cacheados, então o filho é ruivo. Acho que dá a letra A, né? Se a filha não tem cabelos cacheados, então o filho é ruivo. Letra A. Aí, letra A. Beleza? Ó, que aula top que vocês tiveram aí, ó. Já não dá mais para errar umas dessa, né? Só dar uma treinadinha a mais, tem que sempre estar treinando, fazendo, tá? Eu vou postar aí para vocês uma apostilinha que eu tinha feito para a turma da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, mas lógica não muda. Então, vou postar daqui a pouco aí para vocês fazerem exercício. Tem bastante lá de equivalência, negação, diagramas. Brinquem, tá com gabarito, tá? Usem para aprofundamento, tá bom? Para você ficar firme de vez na matéria. Agora, vem lá. Questão número 20. Questão número 20. À luz da lógica sentencial, julgue o item seguinte acerca da proposição P. Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. P é equivalente à proposição. Olha só, ele quer equivalência. Não, é que a primeira é negação. Aqui ele está falando em equivalência. Ela é muito parecida com a primeira, só que a primeira pede a negação, aqui ele pede a equivalência.
É que é o CESP, beleza? Então, olha só, ele pede a equivalência. Então, você vai negar invertendo, né, e conservar o centão. Vamos lá. O juiz anulou a prova e está errado aí. Por quê? Porque quando eu vou negar, pode ver que o juiz anulará a prova e soltará o acusado, ela é composta pelo conectivo E. Então, quando eu vou estar negando, eu tenho que trocar esse E pelo OU. Ó, um detalhe fez com que a questão estivesse errada. Então, o investigador não cumpriu o processo. Ó, aqui também, ó. Não ou esse ou tinha que virar E. Porque na hora que você volta negando, tem que trocar os conectivos. Tá bom? Então, essa alternativa aí está errada. É que essa aí, Joyce, era a mesma questão, o mesmo enunciado, só que lá na primeira pedia negação e nessa pedia equivalência, tá? Então, aí, gente, uma aula aí, ó, praticamente, vamos dizer assim, perfeita. Tenho certeza que vocês acertaram muitas e muitas questões, tá? Continuar fazendo exercício para chegar aí no alvo de vocês, que é a aprovação, tá bom? Então, até a próxima aula e uma boa semana aí para todos vocês. Valeu, forte abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu, Monique. Valeu, Suzinha.